Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como dizem, né, por aí, a internet não tem hora, né? Então eu inicio assim a sequência de vídeos sobre cálculo 1. Eu vou. Esse curso que eu estou gravando, ele tem um direcionamento mais voltado para o curso de Química. Como vocês podem ver aqui, meu nome é Leandro e eu uso como referência um livro chamado Cálculo para um Curso de Química, volume 1, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada na autora, né, fazer a sua pesquisa e baixar o livro na internet, tem disponível, você consegue encontrar. Bom, eu vou falar inicialmente aqui de funções, tá bom? Eu vou falar um pouco do conceito da definição, passar para a parte do domínio e adentrar um pouco nos gráficos. Bom, quando eu falo que eu vou iniciar, né, eu vou iniciar essa sequência de slides, mas mais para frente eu vou estar fazendo outros, né, para dar sequência no curso. Bom, eu gostei, como eu estou me baseando no livro, eu vou trazer bastante coisa de lá. Eu gostei dessa frase aqui, que é um provérbio chinês. Uma figura, uma boa figura vale mais do que 1000 palavras. Então, no nosso estudo aqui de cálculo, as equações e funções, elas vão se aplicar a desenhar gráficos e interpretar eles. Então, basicamente vai ser isso daí. Então, esse primeiro vídeo basicamente vai ser uma introdução do que a gente vai ver daqui para frente, tá? De função. Bom, aqui a gente tem um exemplo do que se vê com bastante frequência na química. Então, se busca de que maneira uma propriedade varia enquanto outra também varia. Ou seja, vamos ver um exemplo aqui. Imagina o volume ocupado por uma massa constante de um gás, tá? Em condições de pressão constante. Depende unicamente da temperatura do gás. Então, o que isso quer dizer para a gente? O volume ele depende da temperatura, tá? Então está acontecendo aqui uma dependência. Enquanto a temperatura variar, a gente vai conseguir determinar o volume, né, do gás. É isso que está acontecendo aqui e pode ser traduzido através dessa fórmula. Vejam aqui, ó, que a gente tem o volume igual a nossa constante aqui, ó. K, o que é uma constante? É um valor. Qualquer valor. Pode ser qualquer valor. Pode ser 1, pode ser 1000, pode ser 1 milhão, pode ser 1/3. K, quando uma letra é uma constante, ela pode ser qualquer valor. Então, é um número. K é um número. Vezes a temperatura. Ou seja, quando eu colocar valores aqui para a temperatura, sendo que o K ele vai ser dado em uma determinada situação, quando eu souber o valor da temperatura, eu sei o valor do volume, porque isso daqui é uma igualdade, né? Certo? Então, pronto. Foi definido aqui nesse exemplo V em função de t. E uma relação desse tipo, ela é chamada de função de uma variável. Isso significa o quê? Que a gente tem a variável t, né? E cada vez que a gente atribui valores para ela, a gente tem uma resposta, um valor para v, tá? A variável aqui é t. V depende de t. Então, quem varia é t. Olha aí, vocês lembram disso aqui?
Isso daí a gente vê no ensino médio, né? Ensino fundamental, médio. É uma, a gente pode dizer que é uma função do primeiro grau, né? Função polinomial do primeiro grau. Que é bem parecida, ó. Se a gente ver aqui, ó, o y, fazendo o papel aqui do v, né? AX, ó, A vezes X, K vezes T. Mas a gente não tem o B. Então o B aqui seria, nosso B aqui, né? Entre aspas, seria zero. Né? Aqui não tem B. Né? É só para dar uma relembrada no que possivelmente alguns, né, ou muitos lembram lá do ensino fundamental médio. Então, nós temos aqui uma função de uma variável, ok? Bom, vamos ver essa observação aqui. Existem situações em que a propriedade de interesse depende de duas ou mais variáveis, que não é a nossa situação que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo uma função em uma variável. Em cálculo 1, tratamos de funções que dependem apenas de uma variável. Então, o nosso curso vai ser isso. De duas ou mais, não vai ter, tá bom? Não vai rolar. Então, vamos ver aqui o exemplo. A tabela abaixo, construída experimentalmente, mostra a relação entre pressão e volume. Aqui a gente tem duas, né, grandezas, pressão e volume. Numa transformação a temperatura constante, tá? Então, tá aqui a tabela mostrando os valores da pressão e do volume. Percebam que a gente tem aqui uma relação, né? Para cada valor da pressão, a gente tem um valor de volume, né? Olha aqui, 2, 6, 3 pressão, 4 volume. Isso daqui caracteriza uma função de uma variável, onde a gente vai ter uma variável, né? Que a gente chama de variável dependente e a outra independente. Ou seja, a independente, no caso aqui não está determinado, né? Mas a independente, ela varia, né? Ela é a variável. No caso, a gente pode dizer que ou P aqui, nessa situação, ou P está em função de V, ou V está em função de P. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Tá. Frequentemente, é possível obter uma descrição de uma situação quaisquer através do esboço de um gráfico. Essa tabela, né, pode resultar num gráfico, que seria o que para a gente? Tá aqui, ó. Percebam que a gente tem os valores lá, ó. Eu acho que era o 1, né? 1 aqui no, tá vendo? Esse eixo aqui, vamos relembrar um pouquinho? Eixo X, eixo Y, né? No caso aqui, a gente está chamando esse eixo do volume, né? V. E aqui, o eixo Y é o P, da pressão. Então, desculpa. Então aqui, quem é a variável independente é o V, sempre no eixo que a gente já conhece, é o X, né? O eixo X, que aqui é o V, é a variável dependente. Desculpa, independente. A variável independente e aqui a variável dependente. Então, pressão vai depender do volume, tá? Então, o valor do volume a gente tinha 1, ia no 12, ó, 1, a gente vem da origem, vai até 1, aí a gente vai lá no grau, fazer o pontinho lá, ó, a gente passa uma reta aqui perpendicular, e aqui no 12 passa uma reta também perpendicular, o que é perpendicular formando 90 graus. Então, tem essa reta aqui, tem essa outra aqui, então a gente formou esse pontinho, ligando o 1 e o 12. Tá, formando todos os pontos, a gente pode traçar essa curva aqui, que vai ser o gráfico, né? Que representa essa nossa função.
Bom, se a gente for prestar um pouco atenção aqui, ó, vamos voltar. A gente tem aqui um, né? Vai no 12, 2, 6, 3, 4, 4, 3, 6, 2, 12 e 1. Percebam que a gente, se a gente multiplicar aqui, ó, 1 vezes 12, 12 vezes 6, 3 vezes 4, todas essas multiplicações dão 12. Então, é possível escrever isso daqui, ó. Desculpa. É possível escrever que pressão vezes o volume é igual a 12. E o que que resulta disso aqui? Resulta exatamente, ah, desculpa, exatamente essa relação entre P e V. Entre P e V. Aqui, ó. A gente tem pressão igual 12 dividido por volume, tá bom? V vai variando nessa variável independente, ela varia, ou seja, ela muda de valor, e a gente tem um novo valor para a pressão, tá bom? O cálculo ele vai dar para a gente, através dos conceitos da matemática, esses resultados, de estudos que dessas variações a gente vai poder analisar os aspectos quantitativos. Um varia, vai saber o outro. Vai ser sempre assim, tá? Então, essa é a introdução de função e até o próximo vídeo.